dia, mas bom dia mesmo, boa tarde, mas boa tarde mesmo, ou boa noite, mas boa noite mesmo, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Meu nome é Gabriel, eu sou da Embracon Corretora, estou aqui com o Gustavo, também da Embracon Corretora, e a gente está aqui com uma pessoa ilustríssima. Ilustríssima. Hoje olha... A gente precisava de um primeiro convidado de peso, porque a gente fez o primeiro episódio, a gente explicou os materiais. Aliás, eu quero agradecer vocês por isso, porque foi extremamente compartilhado. Foi um material que vocês estão usando bastante, aí, o que demonstra, inclusive, o interesse de vocês sobre o assunto, né? Seguro em si. Nós vamos falar de tudo hoje aqui, não é só de seguro não, tá? Então segura aí, porque tem venda, tem seguro, tem consórcio, tem tudo. Tem evento bom pra caramba, então a gente já vai chegar nisso aí também. Mas, enfim, algumas surpresas em relação a esse evento, inclusive. Mas, enfim, a gente precisava de um convidado de peso, depois da ótima repercussão que a gente teve. E nada melhor do que trazer a Maíra Nogueira, a nossa especialista em consórcio. É isso, Ma? Obrigada pelo convite. Deixa eu fazer uma biozinha aqui rápida sua. A gente está falando aqui, né, de uma profissional com praticamente 12 anos de experiência em consórcio. É isso? Praticamente uma adolescente já, uma pré-adolescente, enchendo o saco já, né? O meu tá com 1 ano, eu tô vendo essa hora que ele começar a falar, daqui a pouco é criança, daqui a pouco tá respondendo. Vendendo consórcio. Vendendo consórcio, por que não, né? Ou seguro. Ou seguro, ou consórcio com seguro, tá vendo? Fica a dica para vocês, né? Também uma profissional com 10 anos de experiência em liderança de pessoas, inclusive, né, faz mentoria, né? Tem várias coisas legais que a gente, inclusive, vai falar aqui ao longo desse bate-papo. E agora também atua com representação e prestação de serviço de treinamento e coaching, ainda é vendedora. É tipo assim, você corre, bate o escanteio, corre de novo para a área, cabeceia, corre de novo, defende a bola, apita o pênalti, vai lá ver o VAR. Você faz tudo então, Má. Bem-vindo e obrigado por ter vindo. Obrigada. A gente vai adquirir uma experiência em todas as áreas do consórcio, porque quando você começa, você aprende a vender. Aí daqui a pouco te dão uma equipe, você adquire já experiência em liderança. Aí você tem que dar treinamento para a equipe, aí você aprende a treinar. Mas você tem que continuar vendendo consórcio. Então, se você for ver, eu faço tudo que inclui os talentos que uma administradora ajuda você criar, né, performar. Desde muito cedo, né, Maíra? Pelo que a gente estava conversando aqui antes, né, a questão da liderança já veio muito cedo para você, né? Óbvio, diante do teu resultado inicial, né? Vamos falar disso um pouquinho aqui. Sim. Mas você vê, 12 anos de experiência aí, cara. Muito legal. Eu falo que a liderança vem muito lá atrás. Eu fui eleita líder da classe ali já no segundo pré. Então já tem algo lá atrás. Então assim, quem vai ser a líder de classe? Eu. Isso. Na votação algo acontecia, eu ganhava, entendeu? Entendi. Então já começa lá atrás. Se for observar o porta a porta, por exemplo. Eu já abordava as pessoas quando criança e falava assim: oi, tudo bem? Meu nome é Maíra. E minha mãe não criticava, ela achava o máximo. Ela falava: minha filha é muito simpática. Né? Então isso me deu habilidades para fazer porta a porta no futuro. Muito legal. Com certeza. Não, e você vê, né? Porque eu também, quando eu fui vendedor de consórcio, a gente está falando de... Eu tenho, acho que, a mesma experiência. Você começou em 2010? Eu acredito que sim. Eu comecei em 2010 também, com 20 anos. Dia 18 de outubro de 2010. Eu comecei em 2010, eu não vou lembrar o mês especificamente, um pouquinho antes, talvez julho, junho. Mas eu também fazia porta a porta. E parece uma coisa, tipo, tão irreal pro mundo atual, né? Falo, será que alguém ainda faz, né? Aliás, se você que tá vendo aí, se você ainda usa o porta a porta como algo de prospecção, comenta com a gente, porque eu quero ouvir. Porque eu fazia, eu trabalhava no interior de São Paulo e eu fazia o porta a porta. Hoje eu vejo o vendedor muito mais conectado, muito mais digital. Aliás, como você própria a gente vai falar também sobre isso, mas... Cara, parece uma realidade de tanto tempo atrás, né? Prospecção do porta a porta. Mas tem muita gente que faz, assim, pelo menos no pessoal que eu faço a mentoria, faço os treinamentos, inclusive eu instigo eles a fazerem, porque o porta a porta ele acelera seu processo de experiência. Legal. Qual é a diferença de um vendedor que está começando? Experiência, só. Hora de voo, que ele pode, de repente, ter um resultado maior do que eu tenho hoje, tendo menos tempo de casa. Então, o que ele pode fazer para ter mais resultado? Mais experiência. Eu falo, vai porta a porta. Porque na ligação, você liga, o cara fala assim, não quero falar, não tenho tempo, eu nem te atende. No porta a porta, o cara fala, não vai falar assim, não fale comigo. O mínimo que você pode tentar é uma abordagem, né? E aí vai do seu desenrolar para continuar a conversa ou não. Então, o porta a porta, eu falo que ele é um acelerador de suporte visual, que, de repente, o papel ali que você pega para explicar para o cliente, é um acelerador de aprender a fazer cálculo, quebrar objeção. Então, se fosse começar de novo, eu talvez não começaria pelo digital. Eu usaria o digital como complemento, mas começaria pelo porta a porta. É bem interessante isso. Pelo seguinte, quando eu fui vendedor,
eu tomei a decisão de fazer isso no interior. E num outro fórum eu explico o porquê. Mas no interior isso ainda era muito forte, né, o PAP. E eu via que isso estava, na época, já um pouco perdendo força na capital. Talvez por conta, sei lá, de você não ter a mesma abertura que você tem no interior e tudo mais, as pessoas serem mais agitadas e tal. Como que você vê isso? Existe uma região específica hoje para o PAP que ele funciona mais do que outra? Ou não tem muito disso, não? Como é que você vê essa situação? Eu vejo que o interior, de uma forma geral, ele é muito mais no relacionamento. Então, quando você está no tete-a-tete, você é de fora, você passa muito mais confiança do que alguém que é de fora e está falando de forma online. Exceto que ocasionou a pandemia, né? A pandemia acelerou esse processo no digital. Tá. Mas, assim, as pessoas em São Paulo, quem vem morar em São Paulo, que eu conheço pessoas que vieram de diversas partes do país, São Paulo, Alphaville, inclui região metropolitana, fala o seguinte: aqui o pessoal é muito acelerado, o pessoal eles têm um pensamento acelerado, uma forma de viver acelerada, você sente o estresse até no barulho do trânsito. Já em outros lugares não, é relacionamento, você quer conhecer, um conhece o outro, o QI funciona mais até do que realmente a internet, a busca, então o QI é de quem te indicou, né? Eu estava aqui tentando entender. A inteligência da pessoa. Inteligência, né? Porque realmente a pessoa que se relaciona melhor, ela tende a ser mais inteligente, não? Mas nesse caso é o QI mesmo. Eu diria que até, uma boa associação. É um ponto antes, né? Se a pessoa não conhecer e não conhecer ninguém que essa pessoa conhece, acho que nem abertura ela teria no interior, Perfeito, né? Acho que tem perfeito. isso. Eu falo que você tem que conhecer uma pessoa lá, estabelecer uma confiança com ela e começar a trabalhar as indicações dessa pessoa. Porque quando você fica mais conhecido, eu comecei no porta a porta. Quando eu vendi para um cliente no Brás, ficou mais fácil para eu ver. Olha, eu entregando as regiões que eu fazia porta a porta. Ficava mais São fácil. Paulo, tá vendo, meu? Aí fica fazendo anúncio ruim e tal, não sei o quê, ó. Vai aqui, ó, especialista em consórcio que tá falando. E aí eu lembro que eu vendi para um cliente, quando eu vendi para um ficava mais fácil. Porque aí um comentava com o outro, eu falava, ó, já vendi para fulano daquela loja. Ele podia não conhecer o fulano, mas ele conhecia a loja, então já era um ponto de referência para ele. Ele já iria, né? Sim, só com essa referência, bem legal. Muito bom, muito bom. E assim, falando então, já que a gente foi para essa linha aí das raízes, né? Como começou Maíra Nogueira no consórcio e tal, no PAP. Conta um pouquinho da história de como você vê, porque você estava falando que essa coisa da liderança, desde pequenininha você tinha, desde o maternal, do pré você tinha, e aí, enfim, imagino que isso foi algo que foi se desenvolvendo em você ao longo do tempo que você foi crescendo como criança, como adolescente e tudo mais. E aí veio o consórcio. Como é que veio o consórcio? Como é que foi esse início seu no segmento, até você chegar onde você está agora? Eu estava meses antes de entrar em uma administradora de consórcio, pesquisando consórcio para comprar. Então, assim, minha mãe sempre comprou carros por consórcio. Então, eu escutava em casa assim, tal lugar não aprovou crédito, mas a gente já fez um consórcio e tem que dar um lance. Você não entendia direito como é que funcionava, mas você sabia que era uma forma que você se programava antes de obter e que era mais barato. Eu lembro do meu irmão contando que ele tinha aqui em São Paulo, porque eu sou da ABC, então quem mora no ABC fala assim, São Paulo, como se não fosse São Paulo, né? Eu vou em São Paulo pagar um boleto, porque o boleto você tinha que pagar presencialmente, era uma coisa assim. Ou pegar a segunda via do boleto, tinha que ir na administradora para buscar. Então eu lembro dessas histórias. Quando eu completei 18 anos, eu falei, agora eu preciso de um carro. Eu ainda não trabalhava com consórcio, eu comecei a trabalhar no consórcio com 19. Então, eu comecei a ir no banco para ver as simulações, ou seja, ir no banco, não era olhar no site, né? Ir no banco para conversar com a gerente para ver as simulações de consórcio. Eu trabalho desde os 12 anos. Então, eu trabalhava fazendo silkscreen, corte, modelagem, sabe? Para fabricação de brindes. Eu trabalhava para minha mãe. E como que eu comecei a trabalhar com 12? Porque minha mãe, não tem nada disso. É simplesmente porque faltou um funcionário, ela tinha um pedido grande para entregar e eu cresci assistindo o pessoal trabalhar, assistindo e falando na orelha deles, né? Minha mãe falava assim, os funcionários falavam assim, Dona Julieta, que chamava ela assim, né? Quando você sair, eu não aceito a Maíra como líder, tá? Ela fala muito. E ela cobra e ela fica em cima olhando e tal. E aí minha mãe dava risada. Então, como eu cresci vendo isso, quando faltou um colaborador, falou, mãe, eu posso tentar. Se você quiser, eu tento fazer a estampa. E aí, no que eu tentei, ficou boa.
E aí eu comecei com 12 anos a fazer estampa, então eu saía da escola e silkscreen. Era mais silkscreen do que as outras coisas. Aprendi a fazer fotolito, em CorelDRAW, design, um monte de coisa. Nossa, eu nunca imaginei você né? Nossa, nunca imaginei. Você já viu, né, o pessoal fazendo silk? Sim, Aquela sim. tela cheia de tinta que suja tudo. Sim. E eu fazia tudo bem limpinho, com luva, e limpava e tal. Às vezes dava uma sujadinha, mas a minha mãe falava assim, é a funcionária que eu tive que mais limpa aqui no silkscreen, porque o pessoal fazia sujeira, limpava o dedo na parede. Os estampadores que estão nos assistindo, se tiver alguém que já trabalhou com silk, vai saber do que eu tô falando. Não era um ambiente, assim, conhecido por sua total higiene no ambiente, não, né? não era. Visual, né? E aí, por conta de trabalhar desde os 12 com a minha mãe, imagina que assim, em casa já tem atrito, adolescente ou pré-adolescente que seja, né? Os 12 anos, coincidentemente, né? E aí, nos 19, já tava assim, não dava mais. E não é, porque minha mãe... É porque simplesmente trabalhar com família é um pouco mais desafiador, né? Então, você tem que ter muita maturidade, tem que ter mais pessoas, tem que ter como é que eu posso dizer? Todo um ecossistema em volta. Porque se tá só você e a sua mãe, ou só você e a pessoa mais próxima, não tem mais atritos naturalmente. Eu falei, quero arrumar um emprego, quero trabalhar, porque eu queria ser comissária de bordo. Então, eu precisava pagar o inglês. Já tinha passado na prova da ANAC, que é uma certificação. Já tinha passado na escola também de primeira. Então, só faltava o inglês. Então, eu falei, preciso pagar esse tal do inglês. Aí, comecei a procurar emprego na internet. E aí, vi lá o nome de uma administradora. E, gente, não dei risada. Tomara que o dono da administradora não fique bravo, mas eu achei que era uma faculdade. Eu falava, que top, vou trabalhar. Unifisa? Sério? Ops, disse. Um abraço pra você, titio, se você estiver me ouvindo. Já fui cliente Unifisa e também achei que era, mas tá tudo certo. Mas assim, eu falei assim, meu Deus, eu vou trabalhar numa faculdade de oportunidade, porque eu tenho vontade de fazer uma faculdade. Ganhar bolsa, né? Tipo... Não, vou ter bolsa, já vai casar todas as metas ao mesmo tempo. Perfeito. Cheguei lá, era consórcio. E aí eu falei assim, que top, representa a marca tal, que eu admirava, uma marca de veículo. Sim. E aí tal. E eu falei, é nessa empresa que eu quero trabalhar, porque minha mãe comprou consórcio a vida inteira. Então eu vou ser o case vivo aqui, que se não fosse o consórcio, eu não teria carro. A gente não teria carro, porque não aprovava. Sim. Então eu falei, esse produto foi feito para mim. Aí cheguei lá, vi a galera vendendo 1 milhão, com possibilidade, sem tanta experiência. Eu falei, é aqui que eu vou fazer carreira. Foi assim que eu comecei. Que legal. Olha, só você tinha 19, então. 19 anos. E aí sua carreira começou a se desenvolver. Você estava falando pra gente antes de começar aqui, que com 20 anos você já fazia liderança de pessoas, é isso? Já. Eu quero só compartilhar um ponto, antes de entrar no ponto de liderança, que é assim, quando eu entrei, minha mãe fica doida, ela fica brava. Se ela assiste esse podcast, ela fala assim, você fica falando que eu te coloquei pra fora de casa. Eu falei, mãe, mas é um fato. Você me colocou pra fora. Eu não querer voltar é um detalhe. Porque eu poderia ter falado, não, eu largo o consórcio, fico aqui em casa. Mas eu quis queimar o barco, né? Então, eu começo aqui, vocês estão falando de seguro, vocês são da área de seguro, mas qualquer área, quando a gente vai começar a trabalhar, a gente passa por uma série de desafios. E o que acontece? Você tem como interpretar esses desafios de 2 formas. Para eu parar ou continuar. Acho que é um sinal para eu parar, não é para mim. Ou, isso é um desafio e depois que eu superar esse desafio, vem o sucesso, vem a jornada um pouco mais fácil. Então, quando eu entrei no consórcio, as pessoas acham que assim, foi fácil, foi começar a vender. Minha mãe falou, você sai ou eu saio, resumindo a história. Então, assim, eu saí... Mas, assim, por preconceito em relação à profissão, não entendi. Ela queria que eu trabalhasse com qualquer outra coisa, menos vendas, porque ela pastou muito na área de vendas. Vendas, então. Querer me proteger. A área sim. dela sempre foi de vendas. Sim. E como ela percebeu que foi muito desafiador para ela, na proteção, ela falou assim, não quero que você trabalhe com vendas. Agora entendi. Entendeu? Sim. Então, não era o consórcio. O consórcio é ótimo. Sim. Mas o mais legal é que quando você acredita em algo e faz por onde, não é só acreditar, né? Quem acredita e não faz por onde é doido. Quem acredita e faz por onde é gênio. Não é assim, essa pequena diferença. Legal. Boa. Um abismo aí, né? É um abismo muito diferente. Ou seja, é o resultado que faz toda a diferença. Então, aí, depois, quando comecei a ter resultados e quando comecei a mostrar, olha, se eu tivesse numa carreira realmente onde eu tivesse um fixo, onde eu tivesse uma garantia, eu ganharia muito menos do que eu ganho hoje. Então, hoje eu tenho possibilidade de ajudar algumas pessoas graças ao consórcio, graças a trabalhar como autônoma, como vendedora, né? Porque a gente é vendedora para sempre. Aí, trabalhando com vendas, assumi uma liderança ali no meu primeiro ano praticamente. Me falaram, ou você aceita dessa vez, porque já tinha convite antes, ou eu não te promovo mais. Eu falei, então bora. Então vamos.
pouquinho de pressão. Espontânea pressão. Vai o racha, né? Livre e espontânea pressão. Perfeito. Né? Você vê que é curioso porque essa coisa empreendedora, vendedora sua, não veio das suas experiências anteriores, né? Veio talvez da tua mãe, do jeito dela, né? Disso, porque antes você trabalhava com ela, mas não era venda efetivamente, era uma produção. E você despertou isso, assim, né, meio natural. E assim, eu super gostava. Meu pai era dono de uma imobiliária. Os dois eram separados já, mas eu assistia ele vendendo imóveis. Não assim, literalmente assistir no momento da venda, mas contando, atendi tal cliente hoje, ele fechou. Aquela agonia, tem que pagar um monte de boleto e então tal tá cliente está para fechar. E a minha mãe a mesma coisa. Então eu me lembro de um episódio que minha mãe foi assaltada. Eu devia ter ali na casa dos 12, que foi bem na época que eu comecei a trabalhar. E ela estava passando por uma síndrome do pânico naquela época. Então, assim, aquele choque do assalto, mão armada e tal, ela caiu na cama naquele dia, né? Naquela semana ali. E aí eu me lembro de eu pegando os brindes que tinha no armário e falei, não, mãe, a gente vai dar um jeito, vai ter dinheiro para comprar as coisas para essa semana em casa. E aí eu peguei os brindes, que não tinha personalização, e fui de comércio em comércio oferecer. Então, assim, eu não tinha preguiça, eu não tinha vergonha. Era mais assim, era legal, eu ficava me achando, né? Me achando mesmo, eu falei errado. A Xane no me achando. propósito. Eu entrava ali no comércio e falava assim, olha, eu trabalho com brindes, e aí tem esse, tem aquele. E aí pegava a revistinha de cosmético, não vou ficar fazendo marca, tem que patrocinar o podcast para falar as marcas, Por né? favor, né? Por favor. Então não é assim bagunçado. Somos, quando é tio ainda vale. Temos um prestígio aqui a zelar, mas por gentileza. E aí pegava as revistinhas lá, ia de porta a porta, batia no vizinho, eu sou sua vizinha aqui, eu vendo a marca tal, quero saber se você está buscando alguma coisa. E não sentia vergonha nisso. Eu falava assim, nossa, que top, eu já estou fazendo meu dinheiro. Então é como você enxerga também a carreira de vendas, né? Sim. Estou fazendo meu dinheiro, estou me humilhando. Tudo como você enxerga aquela situação de trabalhar com vendas. Você sabe que tem assim, uma coisa que falam sobre isso, que eu acho que é muito pertinente, que dizem que um dos melhores perfis que você tem para vendedor é o ex-quebrado, né? Você já ouviu falar nisso, não? Não, mas faz muito sentido. Porque é o cara que já teve que carregar o piano nas costas por conta própria, né? Já teve que fazer tudo isso pela marca dele, já teve que fazer tudo isso por tudo. Aí, quando ele se depara com a profissão de vendedor, ele... Nossa, eu tenho um telefone aqui que eu posso usar quantas vezes eu quiser e, não sou eu que pago a conta. Nossa, eu tenho um material gráfico que as pessoas aqui já me dão. Nossa, eu tenho um material de treinamento. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falei, era tudo que faltava quando eu, né? Tentei por conta própria e não consegui. Agora eu tenho tudo isso, então eu tenho que aproveitar. E vou para cima, mete as caras e tudo mais, né? E aí você tem um contraponto disso, que é a pessoa, muitas vezes, que está acostumado com aquela coisa de bater cartão, né? Sim. Se eu estou acostumado com bater cartão, né? Como que eu posso não ter certeza do quanto eu vou receber no dia tal? É uma loucura isso, né? E, é muito engraçado como são perfis totalmente diferentes e é a maneira Funcionam como você enxerga, né? Funciona Um muito diferente. outro fala, nossa, era tudo que eu sempre queria. O outro com uma outra visão, né? Com uma outra bagagem. Sofrimento, nossa, mas eu vou ter que ligar. Vou estar me humilhando, Vou tá me humilhando. vou ter que abordar, ficar pedindo para ele comprar. Vou começar o mês zerado com essa dívida desse tamanho, outro esquema. Você falando disso daí, eu faço o link com a minha experiência, um período da minha vida que eu trabalhei em startup. E que a coisa do fracasso, do você errar, você ir pelo caminho errado e achar rápido a rota certa, é muito, né, premiado, reconhecido. Incentivado, né? Então é o mesmo exemplo, né? Pô, eu já quebrei um dia, já sei por onde não ir. Agora eu peguei um movimento aqui que, né, me trouxe mais, sei lá, às vezes faz mais sentido com o que eu acredito, né? É um negócio que, né, eu tenho facilidade, aí você engata e vai embora. A gente já viu vários exemplos, né? Em outras situações e tal, né? Sim. E é incrível como cada um tem uma maturidade também, né? Total. Esse cara que é o ex-quebrado, muitas vezes ele vai numa velocidade maior. Aí tem cara que fica pouco, vai embora e não sei o quê. Agora tem um cara que de repente entra com um mindset diferente, mas ele pode ser transformado porque ele pega um bom líder, por exemplo, tal, e se transforma, né? Não existe assim um perfil só, né, que a gente pode pegar para isso. E eu tava até no evento do Embracon recentemente, né, dos campeões do Embracon. Eu estava comentando isso, né, com supervisores. Supervisor hoje, né, eu vejo que um desafio muito grande para ele não ser um vendedor de luxo, né? Eu acho que eu queria de repente abordar, aproveitando que a gente está entrando para isso, porque muitas vezes ele olha lá, por exemplo, para a semana de fechamento dele.
Aí ele tá olhando assim, pô, cara, eu tenho aquele cara que é top, que eu sei que pode tirar a venda, tem um clientão de 500 mil, eu posso ir junto com ele, se eu ir junto com ele, né, eu tenho certeza de que a coisa vai acontecer. Só que eu tenho um vendedor que é novo, que precisa de mim e que para ficar produtivo tem que tirar aquela venda de 100 mil lá e tal, e talvez... O que eu vou fazer, né? Eu tenho que atender ou o cliente de 500 ou o cliente de 100. Ele muitas vezes vai para o caminho de atender o cliente de 500. E aí, aquele cara de 500 muitas vezes nem precisava muito dele, porque ele já era um cara top o suficiente para... Né, e maduro o suficiente para fazer aquilo, quando o de 100 não. E aí muitas vezes ele perde o cara assim e a coisa toda desenrola. O que mostra que não adianta ele ser um bom vendedor de luxo, ele tem que ser um bom estrategista, porque numa dessa eu passaria a mão no telefone, ligaria para os 2 clientes para sentir a temperatura, qual que é o time de fechamento, colocaria um vendedor mais experiente para acompanhar esse novo se o dele não tivesse tão quente, ou para acompanhar um mais antigo, porque 2 cabeças pensam melhor do que uma e iria com o novo. Qual que está mais quente para eu poder acelerar a venda? E aí você casa as duas coisas. As duas coisas. Para que escolher o... Você está movimentando todas as peças ao mesmo tempo. Perfeito. Inclusive, é uma das dicas do livro Segredos da Mente Milionária, né? Que fala assim, que quem tem a mente próspera, a mente do rico não é é os dois. Como que eu faço para conciliar os dois? Então, ele não precisa escolher. Eu tenho que estar pensando, e é lindo. Quando a pessoa tem o olhar que o Gabriel trouxe aqui, é ótimo. Porque ele falou assim, eu vou nesse ou vou nesse. E quando nem tem? Ele nem pensa, ele fala, vou nesse. Não, é 7.500, é inegociável. Sim. Ele não está preocupado com a motivação, às vezes. É um vendedor de luxo, é o que a gente estava falando aqui. Não, interessantíssimo isso. Você quebra a maturidade, a maturação desse cara novo, né? Desse mais inexperiente, né? E aí você perde ele, às vezes não sabe por quê, às vezes é numa dessa. Né? Não, uma dessas pessoas que eu estava conversando é um parceiro que ele começou e o primeiro ano foi um fiasco dele, cara. O primeiro ano como vendedor no Embracon foi um fiasco. E ele saiu de férias... determinado a não voltar. E aí ele falou assim, quer saber? Eu vou me dar esses 20, 30 dias para descansar e quando eu voltar, ou eu vou para cima, para as cabeças, ou eu vou sair fora. Do jeito que eu tô, eu não vou continuar. Aí voltou, vendeu 300, 500 e tal, e naquele ano ele foi o segundo melhor vendedor do ano, né? E depois virou supervisor, hoje tem a parceria e foi uma das 5 melhores parcerias do Embracon, até por isso que estava no evento. Então, você vê, teve uma maturidade diferente, teve um tempo diferente para isso, né? Mas as pessoas que estavam com ele ali, primeiro, tiveram a paciência, né? Para lidar com esse momento dele de aprendizado e de reconhecer potencial o trabalho que ele estava fazendo, né? E depois também de desenvolvê-lo para isso. Porque é fácil você montar uma equipe de autodidata, né? Você vai estar lá 3, 4, 5 caras ex-quebrados que a gente estava brincando aqui e tudo mais, eles vão empurrar a equipe e pouco vai precisar de você. Agora, quando você tem essas pessoas que muitas vezes não estão ainda desenvolvidas, mas você enxerga um potencial grande, né? Nesses momentos que a gente enxerga o líder. E aí eu gosto muito, porque no começo eu tinha um pouquinho de frustração em ter que explicar 10 vezes a mesma coisa para o mesmo vendedor. Mas qual que é a sacada? Que até um líder meu falava para mim e aí caiu minha ficha, virou uma chave, né? A hora que ele estiver pronto, ele vai ser promovido. Então, que bom que ele ainda não está pronto e precisando de treinamento, porque a hora que ele tiver, ele não é mais seu. Pronto. Perfeito. Ai, que bom que eu tô tendo que treinar, ele ainda tá na minha Ressignificou equipe. já. Ressignificou. Deixa eu treinar aqui e manter ele debaixo d'água e fazer ele crescer. Claro que a gente quer promover as pessoas. Mas, assim, se a empresa contratasse profissionais prontos, não precisava de um líder para cuidar da equipe. Perfeito. Então, a hora que o líder entende que é a função dele treinar essa pessoa, acompanhar essa pessoa, gerir aquilo ali, e que ele gere pessoas, não números. Ele também vai passar pelos números. Mas se o cara está desmotivado, ele está com um problema em casa, você pode ter a melhor estratégia do mundo aqui no time. Ele não vai trabalhar. Não vai. Esse é o principal, né? Sim. Pois é, você trouxe um exemplo legal da ligação, que você liga às vezes só para... E aí, né? Nossa, é um dos meus maiores exemplos, né? De você trazer ele para você, de você estar com... né? Trazer a pessoa, não, sei lá... Explica o contexto pro pessoal, porque acho que a gente falou no É off verdade. isso daí, né? Eu pensei nisso. Tipo, deixa eu explicar o porquê eu tô falando isso. Não, explica você, Mayra, que você trouxe. Na realidade, a gente estava falando sobre liderança e a gente mencionou aqui o livro mais lido de todos os tempos, que é uma boa inspiração de como liderar, que é a Bíblia. Né? Então, sem falar de religiosidade, mas falando do contexto bíblico, né? Como Cristo se comportava perante as pessoas. Então, ele não deixava de dar o feedback, mas ele dava o feedback com amor e ele não deixava literalmente de dar o feedback. Ou seja, ele não deixava passar batido e, ao mesmo tempo, ele não chegava batendo com aquele feedback. Você não vê assim, eu já te falei 10 vezes, você não lê nenhuma frase assim, pelo menos eu nunca vi. Não li a Bíblia toda ainda, estou lendo um pouquinho por dia, né, em partes
separadas ali, mas eu nunca vi ele falando, já te falei 10 vezes, ou que isso daí é desabafo do líder. Não vai levar uma melhoria. Ele explicava de formas diferentes. Ah, você não entendeu o que eu acabei de explicar? Deixa eu fazer uma metáfora aqui. Então, ele trazia outros contextos para explicar a paciência dele, né? O entender que o outro também vai errar. E aí, esse detalhe de você pegar e ligar para o colaborador, muitas vezes, para saber como é que ele está. Não, nessa ligação, eu não vou fazer nenhuma cobrança. Eu simplesmente vou ligar e falar, Gabriel, como é que você está? Como estão as coisas? Sabe? Como é que está sua mãe? Caraca, ele lembrou da minha mãe. Eu não esqueço de 2 episódios da minha equipe. Um episódio que a minha vendedora estava sem faturamento e, assim, já estava na berlinda. Vocês entendem o que é berlinda, né? Entendo. E aí, eu liguei para uma pessoa ali na empresa e falei, nem pode fazer isso. Mas eu falei, é o seguinte, se ela não tiver resultado nos próximos 30 dias e você der esses 30 dias para eu lutar junto com ela, ela pede demissão. Entendeu? Já vou deixar aqui, fica nos bastidores isso aqui. Né? Gente que tá assistindo, não conta pra ninguém. Eu fiz Só ela. entre nós. Tudo só bem, entre porque não era nós. nem Bracon na época Tudo mesmo, bem, né? Então, Aí eu falei assim, escreve uma carta de demissão no futuro para eles terem certeza de que a gente vai ter resultado, ou é isso. Porque qual a garantia? Falo que vou me desligar e não me desligo depois. Falo, não, vou sair. Né? E aí, nesses 30 dias, a gente trabalhou demais, demais. E aí, a vendedora já não estava naquele alto da motivação, por mais que a gente tivesse feito isso. E aí, foi muito interessante, porque teve um dia que ela chegou atrasada. E aí, no que ela chegou atrasada, tinha um cliente que era venda. E aí, o meu gerente falou assim, Má, você quer ir ou você quer não ir? Porque ela não veio, não deu satisfação, não deu nada, e já chegou atrasada de novo, porque já eram outros atrasos. Eu falei, não, eu vou tirar essa venda e vou fazer uma surpresa para ela. E aí, eu fui no cliente, tirei a venda. No que ela chegou me encontrando na rua, tipo, o horário de entrada era às 8. Ela chegou 10h30. E aí, já tinha atendido, já estava com a venda, pagamento, tudo certo. Eu encontrei com ela, eu falei, parabéns. Ela, parabéns pelo quê? Achando que eu estava ironizando, que é o comum. Olha que liderança tóxica, né? Das pessoas hoje, falar parabéns pelo seu atraso, você acha bonito? Não, eu falei, parabéns. Ela, parabéns pelo quê? Já fechada, já esperando aquilo. Eu, parabéns. Aí ela, pelo quê que você está falando? Pelo atraso? Eu falei, não, porque você vendeu. Como assim eu vendi? Eu falei, você vendeu, parabéns. Ela, eu vendi ou você vendeu? Não, você vendeu. o cliente é seu. E assim, ela chorou, eu não esqueço dessa cena. Ela chorou e ela falou assim, Má, obrigada. Eu estava atrasada porque minha mãe tá doente, eu não tô sabendo lidar com essa situação. E assim, ela tá até hoje na empresa, já assumiu o cargo de liderança, então assim, é muito legal. Nossa, e ela arrepia. fala... Você vai falando, você vai arrepiando. Aí Esses você fala, exemplos são tão legais. Não, me arrepiou também. Né? São tão legais. E aí você olha assim, você fala, caraca, se eu não tivesse feito isso... Aí teve um outro caso, a colaboradora chegou atrasada. E normalmente eu sou bem exigente assim com as pessoas que trabalham comigo. Mas ao invés de eu falei assim, onde você tá? Tô na minha casa. Eu falei, tô indo aí te buscar. Como assim? Eu falei, tô indo aí te buscar, onde você tá? Vamos atender o cliente, a gente tem que vender hoje. Então, assim, não é que você vai fazer isso toda vez. O líder vai fazer papel de bobo também, mas é uma sensibilidade. Você fala assim, peraí, deixa eu dar uma mão pra você. Às vezes é isso que você tá precisando. Eu vi que eu tô com você. A hora que você vê que eu tô com você, aí você vai. Eu não preciso mais empurrar. Perfeito. Entende? Ela se sente, assim, de uma maneira indireta, mas com uma dívida, né? Ela se sente com uma dívida contigo. Não né? com a pressão da principalmente dívida, se a né? pessoa, Mas... Principalmente se a pessoa tem valores, ela tem um caráter, ela não vai conseguir olhar pra você e falar assim, não tem uma dívida com ela. A não ser que seja muito folgada, né? Sim. E aí vai existir essas pessoas também, mas elas vão ser expurgadas em algum momento, porque essa recorrência, né, de mancadas vai mostrar isso, Perfeito. né? Mas de uma maneira ou de outra, a tua atitude, né, não pode ser reativa, por exemplo, a determinada mancada ou alguma coisa assim. Ela precisa ser assertiva. Precisa ser. Se do jeito que eu tô fazendo não tá funcionando, deixa eu mudar a estratégia. Eu tô cobrando, não tá funcionando, deixa eu ajudar. Aí depois eu volto a cobrar. E o líder, às vezes, e eu já tive muitas vezes esse pensamento de, puxa, eu fiz tudo por aquela pessoa e ela foi embora. Vou mudar. Não, você não tá errada. Aquela pessoa que não era para você. Deixa a pessoa sair, ela mesma vai sair do ambiente. Você não pode mudar a sua essência por conta da atitude do outro. Se a sua essência é em ajudar, você tem que continuar ajudando. Você só vai ajustando a estratégia, não é ajudar e não ter estratégia. Entendeu? Você vai ajustando a estratégia. Então, aí você consegue fazer mais pessoas acreditarem que existem mais pessoas assim e inspirá-las a serem assim também. Isso que é muito legal. Muito legal. Você tá falando aí, eu tô lembrando de um ensinamento, de um treinamento bem antigo que eu tive, logo que eu entrei no Embracon, que ele colocava assim pra gente os papéis, né, dentro de uma relação, seja ela pessoal ou profissional. Ele dizia assim, ó,
numa relação, você tem 4 opções. Ou você é a vítima, né? Ou você é o vitimado da situação, ou você é o herói, né? E a última, ao contrário dessas 3, é ou você é a pessoa assertiva. Então, assim, eu posso ser o vitimizado, né? Posso ser o herói da situação, tal, mas a gente, assim, olhando para o que é assertividade, eu preciso sair desses papéis, né? Você podia muito bem, na hora que a tua vendedora chegou atrasado, eu sou vítima dessa situação. Se eu sou vítima dessa situação, o que eu faço? Desmarca com o cliente, ela vai prender na pele, vai não sei o quê, ela ia chegar lá já, arrasada por conta da mãe dela, né? Todo mundo tem mãe, todo mundo sabe, de repente, o que seria passar por essa situação, sim, ou, inclusive, já passou por essa situação, né? Ou você podia, por exemplo, né, se colocar sempre numa situação do tipo assim, eu vou tirar, eu vou fazer, eu vou acontecer e eu não vou usar isso de alguma maneira para a relação ficar legal, né? Então, você sempre pode escolher o papel que você quer estar nesse momento, né? E a escolha, obviamente, sempre racional é ser assertivo. E ser assertivo ele tem a ver com isso. É você olhar para a situação e falar onde fica todo mundo bem aqui sem que eu deixe o meu ego, né, falar mais alto. É porque eu estou sendo vitimizado. Não, porque eu vou ser o salvador da pátria. Ou não. Vamos aqui entender o que é o melhor para a situação, para ela. E aí as coisas tendem a dar certo, né? Perfeito. Então, me veio muito isso em mente, você falando. E é muito legal, porque é um ganha-ganha. Eu não teria... mas eu fui lá e tirei a venda. Não tem essa, porque se ela não tivesse captado o cliente, eu não teria tirado a venda. É isso. É um time trabalhando. Eu posso ter ido essa vez, mas o meu intuito era motivá-la, falar, eu tô aqui, eu preciso de você, e agora? Você retribui ou sai fora? E super retribuiu, trabalhamos juntas por bons anos. E assim, pessoa que me liga, tô com saudade, como é que você tá? Então, são relacionamentos que você vai levar pro resto da vida. Perfeito. Deixa eu só consertar. Os 4 papéis vítima, vilão, herói e o assertivo. São esses 4 papéis. Perfeito. Sempre a gente pode estar em um... E sempre quando eu tô como vítima, como vilão, né, ou como herói, eu não estou sendo assertivo. Né? Essa é a reflexão que a gente tem que sempre fazer, né, nessas situações e que me fez ter em relação ao teu papel com a sua vendedora na época. Muito bom. E aí você foi gerente de filial também? Foi. E aí... Muda muito supervisor para gerente? Demais! O que você acha, assim? De supervisor, de vendedor para supervisor, é um choque, porque você começa a adicionar várias tarefas que você não tinha. Quando vendedor, é só você a responsabilidade. E eu super me identifiquei quando você falou, vou dar um tempo, porque eu, como regional agora, pela minha idade, não vão me colocar. E no meu caso, eu estava quase com essa visão antes de assumir uma gerência. Por quê? Eu já estava ali, né? Já chegava no meu gerente da época e falava assim, no meu regional da época, né? E falava assim, por que não me promoveram ainda como gerente? Não, porque você está amadurecendo, você está no time, tal. E eu falava assim, não tem nenhuma mulher ainda, né? Aí eu ficava com aquilo na cabeça. E aí falava assim, vou trabalhar, vou buscar resultado. E aí eu estava fazendo faculdade na época. Eu entrava às 6h30 da noite na faculdade e saía 11h30. Era assim, uma grade bem extensa. Era lá na Consolação. Não vou fazer propaganda também. Façam patrocínio na próxima, né? Para poder falar o nome. Mas a universidade não era a empresa que você trabalhava? Não era. Você confundiu no início. Não estão falando da mesma coisa. Não era a mesma coisa. Então tá bom. E aí, essa outra faculdade era das 8 ao horário. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e tava lá fazendo... Até esqueci o que eu ia falar, gente. Peraí, vou voltar. Você tava... Lembrei. Você estava se esforçando muito. A carga horária, a carga horária. Ainda bem que eu esqueço e lembro rápido, né? A carga horária era muito puxada. E assim, eu no cargo de supervisão, querendo muito uma gerência, porque na gerência é um pouco mais estratégico. E o que muito gerente confunde é o quê? Que a equipe toda é sua equipe. Até mas a sua nova equipe principal é a liderança. Porque se você fica se metendo, você não forma novos líderes. Você forma vendedores de luxo. É isso que acontece. Exatamente. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Então, eu foco mais a minha atenção nesse daqui. Claro que eu volto algumas vezes aqui, na parte dos vendedores, para poder dar um suporte. Mas o principal suporte é aqui. Então, eu quero dar um feedback para um vendedor. Eu até posso dar, mas antes de eu dar, eu empodero meu líder para ele fazer aquilo. Então, muda muita coisa, porque... Quanto mais você sobe, menos você está com a mão no resultado.
Exatamente. Não, é exatamente isso. Eu tô ouvindo você falar porque, assim, eu concordo 100% com isso. Eu acho que, assim, existe uma dinâmica muito perigosa que pode acontecer numa filial, que por conta desse tipo de situação, quer dizer, o gerente não se colocar no papel que ele tem que fazer e tudo mais, você traz todo um impacto para toda a cadeia que traz relações disfuncionais e até de muita dependência. Então, o vendedor, porque ele não sabe vender, ele vira um prospectador. O supervisor, porque não tem um vendedor, vira um vendedor. E o gerente, porque não tem um supervisor, ele vira um supervisor. Perfeito. E aí você fica com aquela coisa toda e você não tem ninguém que gerencia aquilo lá, porque está todo mundo muito enfurnado dentro da operação. Uhum. E aí, assim, né, pelo menos na minha opinião, né, são dois caminhos, cara. Ou você tem a dependência, ou você tem a interdependência. Né? Então, quando você fala de dependência, você fala de tudo aquilo que te esgota, dando a sensação de que faz bem, mas não faz. Né? Isso é dependência, assim, e dá resultado. Simples. Dá resultado, mas esgota. Você chega num teto. E você não tem um legado. Você não deixa um legado. Porque você sai de férias lá, mas, vai cair 30%, 40%, 50% do teu resultado. Desmorona. Perfeito. Desmorona totalmente. Você não está formando líderes, que é o que você estava falando e tal. Aí, o que é a interdependência? A interdependência cara, eu dependo de você tanto quanto você depende de mim. Uhum. Então, vamos construir isso juntos, né? E olhando para os papéis de cada um. Então, teu papel é vender. Eu vou com você na entrevista, tal, mas meu irmão, quem vai fazer? É você. Eu vou ficar lá e vou te apoiar. Entendeu? Né? O gerente está lá, é uma liderança mais voltada para a supervisão e para trazer essa visão para a supervisão de como desenvolver, né, seus liderados nesse sentido. Aí as coisas começam a entrar para uma cadeia muito mais funcional do que seria ao contrário disso. Né? Cara, é um dos problemas que eu vejo. A gente vê assim, às vezes filiais que não estão tão legais. Você pode ver que se você for lá, a relação disfuncional está acontecendo. Né? Cada um não estão fazendo os seus papéis e aí o que acontece? Você precisa trabalhar muito mais, você precisa colocar muito mais a mão na massa e aí você esquece do estratégico. Aí você pega gerente às vezes que não sabe nem abrir um BI. E isso assim, eu estou dando risada, mas é meio de desespero, tá, pessoal? Porque isso não é legal, né? A gente precisa ter na figura do gerente o maior apoio, obviamente, para o supervisor e o supervisor fazer isso. É uma estratégia, né? É uma visão macro que eu vejo do gerente. Claro que ele volta em situações pontuais. O gerente não pode estar assim, eu estou no macro e às vezes enxergar que é situacional, a liderança situacional. Ou seja, nesse momento eu preciso descer e dar um suporte para os vendedores, mas eu preciso corrigir a causa que é a liderança. Porque se eu estou precisando descer, tem algo aqui que não está alinhado. Então eu corrijo isso daqui para voltar. Então, essa liderança situacional faz você agir de formas diferentes. Mas, na realidade, o gerente tem uma visão e um trabalho um pouco mais macro. Ao invés de ele ficar focando, aquele vendedor não está vendendo, ele tem que olhar os números. Essa equipe, no geral, está vendendo menos. Ou a produção está mais centralizada. O que a gente pode fazer? O que essa equipe está prospectando que a outra não está, essa que está tendo resultado? Então, a visão é mais estratégia. Quais parceiros que eu posso trazer para trazer indicação para a minha unidade? Onde minha equipe pode prospectar para eu direcionar os líderes para irem? Mas, às vezes, ele está lá voltando no acompanhamento. Então, assim, funciona? Dá resultado a curto prazo? Dá. Então, por exemplo, se um regional fala assim, você, gerente, precisa acompanhar os vendedores. Vai trazer resultado, porque um gerente, pela experiência, a tendência, se ele conseguiu chegar naquele cargo, é que ele venda mais. Então, a conversão dele, naturalmente, é maior. Só que ele vai converter, mas ele não resolveu a causa raiz. Então, ele está lá apagando o incêndio, mas o que causou o incêndio continua acesa. Então, a hora que ele volta para lá, se mantém aquele resultado um pouquinho, porque motivou um pouquinho a galera, mas daqui a pouco ele tem que descer de novo. E aí fica uma dependência, né? Enquanto se ele treinasse a equipe, o que é treinar a equipe? Ele faz treinamento geral, mas uma quantidade menor, porém ele está focado em capacitar a liderança. Em capacitar a liderança, eu quero perguntar para vocês se vocês conhecem e quantos vocês conhecem gerentes que fazem isso. Acompanhar um líder numa reunião de acompanhamento, ou seja, pega alguns casos pontuais e fala assim, Gabriel, eu vou te acompanhar hoje. E aí eu quero ver você atendendo. Fala que você está me levando para provar uma vaga diferente. E a gente está lá para eu sair da reunião e dar feedback para o líder e não para o vendedor. Entende? Eu não vejo isso muito acontecendo. Só que o líder também é responsável pela conversão e ele está lá. Sim. E às vezes o feedback que ele teria que dar não é nem dele tirando a venda, mas dele direcionar o vendedor. Sim. Por que você está fazendo tudo na reunião e não seu vendedor? São papéis totalmente diferentes. Né?
São papéis totalmente diferentes, né? O de direcionamento e efetivamente o que está acontecendo na venda, né? Perfeito. Interessante isso. Perfeito. Muito interessante. Nunca tinha eu parado para pensar, né? Então, o cara que ele tem que dar feedback agora é o líder. E se o líder não souber, porque falam assim, nem sempre um bom vendedor vai ser um bom líder. Mas se ele for pelo menos um bom vendedor, depois você vai ensinando as estratégias de liderança, porque ele já sabe vender. Agora eu vou ensinando as outras coisas. Então, eu tenho que chamar o cara para vir na minha sala junto com o vendedor e dar feedback na minha frente, para eu dar feedback para ele sobre o feedback. Olha que loucura. Como que ele está dando feedback? Ele está indo na pressão demais? Ele está indo na pressão de menos? Né? Ele está deixando a equipe levar? Então, o foco é na liderança. E aí tem outros detalhes também. Em alguns momentos, eu faço para ele ver. Sim. Vem cá, liderado. Ó, tá vendo o jeito que eu fiz? Fiz para ele ver. Eu falo que tanto no atendimento quanto na liderança, você tem algumas etapas. Qual que é a etapa? Primeiro eu faço para você e você assiste. A segunda etapa, eu vou te delegar uma parte do fazer e eu assisto e dou feedback, o resto eu tomo frente. Aí eu vou liberar as outras etapas gradualmente e vou assistindo e dando feedback. Depois eu deixo você fazer e eu só dou a pincelada. Depois eu te incentivo e você vai sozinho. O que normalmente acontece? O cara assumiu a liderança, vai sozinho. Vai, bota a cara Modela, no mundo aí. Coloca a sua cultura como líder no cara. Rala, né, vai ralar a bunda no asfalto. Sempre tem mesmo. esse tipo de coisa, né? É isso mesmo. E você tem que tomar cuidado nisso, né? Inclusive, para mas você tem que dar autonomia, né? Autonomia não pode significar dizer você largar de mão, né? Existe uma linha tênue aí, um cuidado que você tem que tomar, que eu acho que envolve muito metodologia, uma maneira de fazer e tudo mais. Muito bom. Bom, vou continuar nessa Fugimos da nossa pauta, aqui, né? Me falaram, Maíra, talvez vamos falar de algum assunto. Tem pauta? Ou outro. Eu tô vendo que a gente emendou em um que o assunto já foi a coisa vai andando. Engrenando, a gente vai deixando. O que eu quero saber, pra gente já também, a gente ir pra cereja do bolo, que você falar um pouquinho desse evento mega maravilhoso que vai acontecer, é o seguinte, você teve toda essa experiência de liderança, aliás, isso aqui vai ser um prato cheio para os nossos supervisores e gerentes, já agradeço, porque tá muito legal. Bem assim, resumo da ópera. Você deixa de ser gerente, toma a decisão de virar parceira, certo? Toma uma decisão de montar a sua própria empresa, começar a vender de novo, começar a estar mais na operação do que, né, dentro de uma estratégia na própria empresa, tal. Conta um pouco sobre essa experiência agora empreendedora. Porque esse empreendedorismo sempre teve em você. A gente está ouvindo essa história desde o começo. Agora, de fato, empreendendo, começando o seu negócio, depois de ter passado por tudo isso, com esse conhecimento prévio de vendas, consórcio, liderança. Como é que foi essa experiência para você de empreender? Primeiro eu quero falar que sempre que as pessoas querem trabalhar com consórcio, elas perguntam assim para mim, como que eu faço? Tem como eu abrir uma empresa? Eu falo, começa por uma administradora. Porque, assim, elogiando o trabalho que todos vocês fazem, por mais que tenha esses desafios, que o líder não está fazendo assim, ou que o líder faz assado, todos nós, inclusive eu como empreendedora, estou aprendendo, estou evoluindo. Tem um monte de coisa que eu faço errado hoje que amanhã eu vou falar, nossa, que lesada que eu era, que tchonga, né? Mas, assim, todos nós estamos em evolução. Mas a administradora, ela dá um mega suporte. Tipo assim, você está aprendendo onde mais pessoas fazem daquilo. Então, eu querer começar sozinha, eu acho muito mais desafiador. Mas eu faço um curso. Mas é diferente, vou dar um exemplo. Faço um curso para emagrecer e todo mundo na minha casa adora chocolate fast food. Na hora que tiver todo mundo comendo, eu tô ali na ambiência. Eu vou querer comer. É muito mais desafiador. Em uma hora ou outra eu vou ceder à tentação. Diferente se eu tô num lugar onde todo mundo é fitness. A estranha sou eu em não ser fitness. Sim. Então, a ambiência, ela é responsável por acelerar seus resultados. Então, todo mundo que pergunta, nossa, eu vejo você trabalhando com consórcio, me dá vontade de trabalhar com esse produto. Aí eu falo, comece por uma administradora. Vai pegar a ambiência, vai aprender, vai dar resultado para a administradora. Depois, se um dia você achar que faz sentido, vai empreender. Empreender não é para todo mundo. E que bom que não é para todo mundo, gente. Porque senão, o que seriam dos empreendedores? Né? Verdade. Quem que ia trabalhar ou prestar serviço para eles se todo mundo tivesse uma ideia revolucionária e não precisasse prestar serviço para ninguém? Né? Você ia precisar de alguém para trabalhar e não teria. Você ia precisar de alguém para fazer a limpeza e não teria. Então, cada um tem seu propósito e são em funções distintas. Por isso que a gente tem que respeitar quem é CLT ou quem é empreendedor, cada um no seu quadrado. Agora, em um dia, eu pensei assim, puxa, eu quero trabalhar online, tenho vontade de morar nos Estados Unidos, né, passar um tempo lá e quero trabalhar online. Isso eu estava na liderança, não estava na gerência ainda, e eu já estava ali pensando, vou sair da administradora porque eu quero morar nos Estados Unidos. E aí, meu gerente na época era gerente, ele falou assim, eu era supervisora e ele gerente, ele falou, Maíra,
é desafiador vender pessoalmente, você quer vender online? Por que você não vai testando esse método aqui? Né? E isso muito antes de pandemia. Pensa que a gente estava... Eu ia te perguntar isso. A gente tá falando de quanto tempo atrás? A gente está falando de 2014 aproximadamente. 2013, 2014, eu falando que queria vender online. Olha né? só. E ele falou assim, tenta fazer isso aqui no Brasil para depois você ver se vai querer morar fora ou não. Faz sentido. E isso me fez permanecer lá por muito mais anos, né? E aí começou, aí eu falava assim, quero implementar tal coisa na minha equipe. E quando você vai implementar algo novo, tem um período de adaptação e de teste para aquele negócio funcionar. E aí eu percebia que, assim, era muito... A ambiência me fazia voltar para a forma anterior de trabalhar. Todo mundo trabalha assim, Maíra, fulano tá tendo resultado e você, sabe? Eu falei, não, mas eu acredito que dá para vender online, eu acredito que dá para fazer assim. E eu sempre fui apaixonada por vendas. E eu falei, eu tô no cargo de gerência, mas eu não tô feliz no cargo de gerência. Eu olhava para mim, como você se sente, o seu corpo falando, eu ficando sem voz, com muito sono. Então, o seu corpo vai mandando sinais de que você não tá no caminho certo. Sim. Entende? Que tem coisas que precisam ser ajustadas. Então, eu falei assim, tem algumas coisas que eu preciso acertar, algumas coisas de família que estavam acontecendo que eu precisaria de mais recurso. Então, eu precisava dar um gás mais rápido. E a liderança é um plantio. Vai funcionar, vai dar mais resultado que você trabalhar sozinho, só que é um plantio. Você precisa plantar primeiro para depois colher, certo? E o trabalho sozinho, ele dá mais resultado, mais rápido, só que você não vai mais longe quanto ter uma equipe. Olha que louco. Então, são escolhas. Eu quero ir mais longe, preciso de um time. Eu quero ir mais rápido, vou sozinha, só que saiba que tem um teto para você crescer. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu não sou aquela pessoa que incentiva, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer o que é bom para você. Seu corpo, a sua mente, você vai sentindo o caminho, só que às vezes a gente não segue. A gente fica seguindo o que os outros falam pra gente. E aí, num determinado momento na gerência, eu tinha uma meta. Quando eu entrei, eu tinha uma meta, que quando eu chegasse na gerência, eu iria abrir meu negócio. Não exatamente quando eu chegasse. Eu vou pegar essa administradora para ser minha faculdade. Eu quero fazer uma faculdade porque é uma meta de vida. Não porque eu quero seguir o que a faculdade vai me ensinar. Então, eu vou trabalhar como vendedora, eu vou trabalhar como supervisora, e aí quando eu assumir o cargo de gerência, eu vou ficar um tempo pegando experiência, aprendendo e trazendo resultado. Ninguém pega experiência sem trazer resultado, senão te mandam embora. Né? Não sou besta também. Só vou pegar experiência, administradora que se dane. Não. Tô aqui fazendo uma faculdade. Tô aqui fazendo uma faculdade e não preciso entregar nota, né? Que a nota é o resultado da administradora. E aí eu falei, vou pedir demissão para que eu possa seguir e abrir meu negócio. E foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que os problemas na família aceleraram esse pedir demissão que a gente fica procrastinando. É uma decisão desafiadora. Então, eu falei, vou pedir demissão e vou trabalhar de casa. Aí, não, porque aqui não pode cadastrar sem ter escritório físico. Falei, beleza, tio, sabe sua imobiliária? Agora eu trabalho aí. Me manda umas fotos. Olha só. Tirou umas fotos de você na mesa. Não, nem Estou tirei. aqui. Eu falei, eu posso atender de onde eu quiser, tio. Quando eu precisar, eu posso atender aqui, porque eu preciso. Não foi uma mentira. Sim. Foi assim, tio, tem uma salinha aí, eu te pago algum valor mensal, o que você quiser. Ele imagina. Eu falei, mas se eu precisar, eu posso atender? E claro que pode. Aí mandei as fotos, cadastrei. Não fui um dia, eu nunca fui no escritório. Fui tomar café com ele outro dia e falo mais com ele por telefone, né? Então, assim, falei, vou trabalhar de casa. Na primeira semana, eu fiquei sem voz. Olha que loucura. Eu falei, como é que o vendedor fala que ficou sem voz? E já estava todo mundo assim. O dono da empresa, que eu sou mega fã, que é um mentor para mim, falou assim, Maíra, você está ganhando bem, não estou entendendo o motivo da sua saída. Aí eu falo assim, é que eu amo vender. E aí, na gerência, eu não posso ficar vendendo só. Eu posso vender também, mas eu quero vender, eu quero estar na frente do cliente, eu quero pegar o carro e ir, conhecer lugares diferentes, entendeu? Eu quero um pouco mais de flexibilidade, eu quero ter um tempo mais para mim. Também, né? Dinamismo. E aí ele falou assim, ok, vamos fazer assim? Vai lá, faz essa experiência, daqui 3 meses a gente conversa. Porque você entregou um resultado aqui. Eu falei, ok. E aí, no que eu fui, primeira semana sem voz. E eu falei para ele. Ele falou, mas se você voltar, não volta como gerente. Eu falei, eu volto até como faxineira. Não que faxineira seja menos, mas o cargo que você me der, eu volto. Não tem problema se eu precisar voltar, mas eu preciso. Senão eu arrependimento de não ter testado depois. Sim. E aí, no que eu saí, fiquei sem voz. E aí, olha que top. A gente tem que seguir o nosso instinto. E os desafios que aparecem te preparam para grandes conquistas. Porque eu ter ficado sem voz, eu desenvolvi um método de trabalho pelo WhatsApp. Mal sabia eu que aquele método me faria prestar serviço para a mesma administradora como treinadora. Olha, então, por eu ter ficado sem voz,
E eu falei, não, então eu tenho os dedos, vamos trabalhar assim agora, né? Isso era que ano, mais ou menos? 2017 a 2018, se eu falar que eu Legal. lembro exatamente. Não, o WhatsApp ele já era bem difundido nessa época já, né? Já. Mas foi antes, assim, um ano e meio, ou 2, antes da pandemia. E aí eu comecei a agendar clientes por um método de indicações que a gente conhece bem, que pega indicação, depois transforma em recomendação. Perfeito. E aí comecei a ter muito agendamento, muito retorno, e fui desenvolvendo um método. Nossa, acho que eu tenho que explicar toda vez que é sorteio e lance para o cliente, não aguento mais de 7 anos falando a mesma coisa, vou gravar uns vídeos e postar no YouTube. E aí engraçado como as coisas vão acontecendo, né? E aí eu falei, eu preciso trabalhar de forma mais inteligente. Tudo que a gente faz hoje já tem uma maneira mais inteligente de fazer, alguém já descobriu ou não. Então, de repente, as pessoas falam assim, poxa, vamos marcar uma reunião e bater um papo. Poxa, será que a gente marcar uma reunião e bater um papo, postar na internet, será que é bom? Aí virou podcast, né? Pois é. Verdade. Coincidência ou não, Yeah. a gente tá aqui. Virou podcast lá nos Estados Unidos. Aí viu uns caras brasileiros que viu e falou assim, se dá certo lá, dá certo aqui. E É. aí bombou aqui também. Pronto. E aí o negócio Então, difundiu. assim, você vai testando. E aí fui desenvolvendo um método, e entrou a pandemia. Aí outro desafio, eu trabalhava como... Eu comecei a dar mais atenção para o treinamento, eu não tinha uma equipe ainda, eu tinha 2 pessoas trabalhando comigo. Um motorista, que dirigia para eu poder ir nos treinamentos, eu estava em 19 lugares diferentes no mês, então eu percebi que aquele time de estar dirigindo, a minha hora valia mais do que estar dirigindo, então eu falei, peraí... Principalmente em São Paulo, né? Principalmente em Vamos São combinar. Paulo. Então, pensa, 1h30 para ir, alguma coisa em São Paulo, 1h30 para voltar. 3 horas que eu ganho para trabalhar. Poxa, nessas 3 horas, quanto que eu ganho se eu não estiver dirigindo? Bora. Então, aí eu comecei a, de fato, a empreender, porque era eu prender. Inicialmente, né? Inicialmente. E aí, depois, eu fui ali colocando gente no negócio. Aí, coloquei uma outra pessoa para começar a agendar os clientes e levantar perfil. Contratei uma empresa de leads para fazer um teste ali inicialmente. Uma empresa que não era do ramo de consórcio para poder construir os leads para mim. E aí, comecei a fazer. Entrou a pandemia. Não pode mais visitar cliente, né? Eu trabalhava 100% de casa, porém, eu ainda ia nas visitas dos clientes. Ah, não pode. Aí a administradora falou assim, então, sabe os treinamentos? A gente vai ter que parar, tá? Não precisa, se você quiser fazer esses treinamentos que a gente já te pagou, tá? Porque a gente sabe que você vai precisar vender. E estava no meio do contrato, não tinha acabado o contrato. Eu falei, tá bom. E aí, 2 formas de lidar com as coisas. Que empresa, filha da mãe, vai me cortar? Ou... Tá bom, eu ainda posso vender, olha que top. Vou vender, depois eu volto. Aí eu falei, mas eu quero fazer um teste, me permite? Eu vou contratar uma ferramenta chamada Zoom, e aí eu vou contratar a versão paga, que dá para treinar a empresa toda. Posso fazer os treinamentos online? E se vocês acharem que eu mereço, depois vocês continuam me pagando? Beleza. Aí eu comecei a vender no online, por videochamada, porque eu já gostava de vídeo, já gravava vídeo para o YouTube. Você já tinha essa ideia desde 2014, você acabou de falar isso aqui. Que eu queria vender online. Então, foi tudo se materializando, né? Você sabe que é uma coisa... Deixa eu fazer um parênteses interessante. Porque, assim, eu acho legal a maneira como você explica que você só está onde você está aqui hoje pelas barreiras que você encontrou na sua vida e a maneira como você lidou com elas. Sim. Né? Em todas elas com uma postura muito mais... né, proativa, por se assim dizer, do que de vitimismo, né? De tipo, mas a empresa cortou o contrato comigo. Mas aconteceu isso. Mas aconteceu aquilo, né? Isso é muito interessante, né? Porque na real é isso, né? A gente pode traçar o planejamento que a gente quiser. Nunca ele vai ser uma linha assim. Nunca. Nunca, nunca. Não dá, não tem como. Se alguém conseguiu já fazer isso, um planejamento, eu planejo estar aqui, daqui a 10 anos eu vou estar aqui, e tudo que você planejou, mês a mês, ano a ano, sabe? Aconteceu exatamente da maneira que você queria, sem nenhum tipo de mudança, seja no mundo, seja de aspirações pessoais, seja em relação ao que aconteceu no teu entorno, no teu contexto, né? E é muito isso, porque essas coisas acontecem aí, o que eu vou fazer? Vou sentar, vou chorar, ou, sabe, vou tentar identificar uma maneira de fazer. E aí, né, o WhatsApp, por exemplo, né? Cara, preciso trabalhar, vou fazer pelo WhatsApp. Nossa, como isso é legal! Eu posso fazer uma coisa em cima disso e virou um business, né? E agora você está contando essa outra experiência. Então, eu queria fazer esse parênteses porque é interessante as pessoas perceberem isso, sabe?
não é um caminho, cara, de linha reta ou uma coisa assim, né, que vai, né? Vai fazendo assim. E é aqui embaixo que você identifica a oportunidade. Tipo investimento, né? Total. Você não compra nada na alta, você tem que comprar na baixa. Tá na baixa, é aqui que eu vou identificar a oportunidade que eu tenho para fazer esse negócio crescer, né? E sempre encarar a barreira da forma certa, né? Porque se você entender que a vida te lapidando, né? São as situações que estão te, sabe, formando para chegar nesse lugar que você almeja, você curte o processo, né? Você não fica refém do resultado só. Isso não significa que não seja desafiador. Perfeito. Mas significa que eu não parei. É isso. É só essa a diferença. Isso. E aí, como várias outras dificuldades, desafios, eu prefiro a palavra desafio, né? Dificuldade é algo que é difícil. Também, Desafio é algo que uso você desafio. supera, né? Motiva. Aí, no fim do ano, fui convidada para participar de um evento. Vamos fazer um evento em sociedade. Vamos fazer um evento de profissionais de consórcio. Bora! Aí, dentro do evento, surgiu outro desafio. Queria dar algumas opiniões, algumas sugestões ali no treinamento, que as minhas opiniões não foram validadas. E tá tudo bem. Eu falei, quer saber? Eu tô aqui num evento. Parte da audiência também veio por minha causa. Por que eu não faço o meu? Tá aí, Maíra, pra você aprender. Já era pra você ter feito seu evento faz tempo. Eu discuti o meu evento em mesas de mastermind. Né? No mastermind tem uma rodada que chama rodada de hot seat. Então, você senta na mesa com vários empresários para discutir a sua ideia, para colocar objeção ou para aprimorar a sua ideia. Eles sabatinam, né? Eles sabatinam e, ao mesmo tempo, eles melhoram. Que legal. E, às vezes, a melhoria não tem a ver, às vezes, a sabatinada também não tem a ver, mas você vai melhorando aquilo lá, você vai aprimorando. E eu já tinha levado um evento meu para a mesa de mastermind várias vezes, só que eu falava, ainda não é momento, ainda não é momento. Eu falei, quer saber? A gente fez um evento, trouxe tudo isso de gente em 2 meses. Por que não fazer o meu? E aí eu comecei a desenhar. Então, um outro desafio, eu não poder participar nas tomadas de decisão de um evento que eu fui convidada e também investi, me fez fazer o meu. Olha que top. Eu podia falar, aquele cara, filha da mãe. Eu, inclusive, agradeci ele. Ideia, né? Não tem isso. Aí eu agradeci ele. Eu falei, olha que top. Eu já estava para fazer um evento faz tempo. Graças a você não ter deixado eu dar opinião. Você mandou isso pra ele? Mandei. Com essas Mandei, palavras. mas com carinho, não é com raiva. Sim, né? sim. Não é com Lavando a alma, raiva. né? Lavando a alma. Eu falei, sim. cara, você foi ferramenta de Deus na minha vida e nem sabe. Porque se você não tivesse o seu posicionamento de não falar, não é esse o caminho, porque a minha ideia era essa, eu não teria feito meu evento. Talvez eu estaria lá fazendo outros eventos, como participação ali, uma das pessoas, e não tem nada a ver. Mas cada pessoa está aqui para cumprir um propósito. E isso já estava lá no meu desenho faz tempo. Então, por um desafio, surgiu um outro evento aí. Já é mais um negócio. entramos nesse assunto. Aliás, nos dá essa aula aí, eu quero né? até dizer uma coisa, porque assim, antes da gente entrar nesse assunto, que isso aqui é cereja do bolo, né? Que a gente vai fazer, até porque tem algo especial junto para falar com o evento, né? Tá segurando a audiência, né, meu, para chegar exatamente nesse último momento bloco, aqui. a gente solta. Assim, o que eu acho que é interessante, eu estava falando com a Maíra disso, inclusive, antes da gente começar aqui, né, efetivamente. Ela, no início da pandemia, ela tinha... Quantos seguidores você tinha? Quando iniciou a pandemia, assim, você vai lembrar quantos seguidores você tinha? Porque você já estava trabalhando o teu canal especialista em consórcio, né? Uns 5 mil, 6 mil, não era? Por aí, porque a gente já eu lembro seguia... uns 5 mil seguidores, mais ou menos. Tinha mais ou menos uns 5 mil seguidores, né? Foi uma época que as lives começaram a bombar, você já tinha algo preparado, você já sabia a importância disso, já sabia desde 2014, 2015 que, né, não sei se você sabia que ia ser uma tendência, mas você apostava nisso, senão você não ia largar o seu emprego para vender online, né? Qual o problema da pessoa atender por vídeo chamada? Eu falava assim, gente, mas é tão normal, eu adorava já fazer vídeo. O novo essas Nômade, coisas. né? A gente estudou no MBA aqui do Embracon que eles fizeram, né? E antes da pandemia também já falava isso, né? O Nômade digital, né? Que em algum momento a gente conseguiria trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? E hoje a gente já se fala de metaverso, E eu por posso exemplo, falar, já né? vendi de Dubai, dos Estados Unidos, do Egito e do México. Já pode entrar até no Guinness Book, tá vendo? Duvido outro vendedor que fez isso. Eu já vi, eu acompanhava. Eu acompanho também, eu acompanho. A menina tava, tipo, em Dubai, aí do nada, tipo, agora tá nos Estados Unidos. Eu vi ela agora na tá no Times México. Square. Aí agora na Times Square tá falando, acabei de atender um cliente, eu vou atender outro daqui a pouco. Aí tava lá naqueles cafés nada chiques, né? Da 7ª com a 11ª, sabe? Essas coisas assim, bem... Né? Nova York mesmo, filme, né? Tava lá no cafezinho vendendo o consórcio dela. Olha que maravilhoso. Não, e ver as rodinhas de brasileiro conversando lá, aí eu falava assim,
acho que eu ouvi uma fala do Brasil, esse sotaque é brasileiro. Eu falo, você é do Brasil, o que você tá fazendo? Aí eu vendo consórcio. Mentira, eu tô pensando em fazer um consórcio. Eu falo, não, tá de brincation to me. Não, você vai falar de brincation with me. Não, não, deixa eu só entender uma coisa. Você então chegou a prospectar nos Estados Unidos e vender nos Estados Unidos? Nossa, que legal. Não, e muito legal, assim, que você vai fazendo várias conexões lá e você vai conhecendo a galera e o pessoal, assim, consórcio, sério, e por você estar lá, por você ter a condição de estar lá, você passa mais credibilidade. Total. Eu tive um cliente que comprou, que ele falou assim, isso. vendedora de consórcio e está nos Estados Unidos, o que ela faz? Entendeu? O que ela faz de diferente? E ele comprou, e ele conta essa história. Eu só comprei porque você estava lá. Não, e realmente faz alguma coisa de diferente, porque eu estava falando exatamente disso. Você começou com 5 mil, você já reconhecia essa importância, né? Tava em todo lugar e tal, as experiências, o pessoal vendo você. Eu lembro, inclusive, que a gente fez uma live junto e a tua live bombou, né? Falei, caramba, cara. Eu via outras lives que você fazia também, todas bombando. Eu falei, caramba, meu, ela achou um nicho aí. E tanto que achou e que realmente faz alguma coisa diferente, conforme esse cliente constatou, que ela hoje tem quase 27 mil seguidores. Vai bater. Até hoje de manhã tinha 26.800. 26.9, tá quase isso. Será? Mas é isso, né? É isso. Eu acho que eu tô aqui no modo avião para ninguém ligar enquanto a gente falava, mas acho que é isso. 26 mil, quase 27 mil seguidores. É isso, quase 27 mil seguidores, né? E acho que... E assim, a gente tava falando, né? Nada comprado, tá, gente? Não tem nada de comprado. Eu sei, porque eu vejo quanto essa menina trabalha na estratégia dela. Eu conheço o Instagram dela desde os 5 mil seguidores. E venho acompanhando, e ela bomba aqui no meu Instagram, só, dá ela nos Reels, nos Stories, no negócio, e é isso, a gente acompanha a vida dela, o Gustavo aqui também, né? Ou seja, é muito conteúdo para gerar engajamento. Foi na época que eu entrei em consórcio, então era uma referência para mim, porque legal. eu ia pegando ali toda que legal. a mecânica do consórcio. Contratou uma equipe de marketing para ajudar ela, então não tem nada assim, é tudo orgânico, tudo muito bem construído, o que nos leva ao evento. Né? Perfeito. O que nos leva ao evento, porque assim, eu acho que você impactando tanta gente assim, porque o segmento de consórcio ele é um ovo, vamos combinar, Maíra, assim, em relação ao que pode ser, e essa é uma visão que eu sei que você já tem, em relação ao que pode ser e como pode impactar, hoje a gente é muito limitado, né? A gente não, né? Você olha em todas as perspectivas. O PIB dos Estados Unidos hoje, 40% é fomentado por imóvel. O nosso não passa de 10%. Né? Não tem crédito na praça, não temos, né? Então assim, o quanto que o consórcio não pode, né, gerar mais oportunidades, o quanto o consórcio não pode, né, ter mais gente especulando de maneira positiva e tendo visão sobre onde a gente pode chegar, independentemente de administradora A, B, C e D, mas pensando no segmento, né? E aí a gente chega no mega evento que você vai fazer, quero que você fale um pouquinho sobre ele, a gente tem algumas surpresas para vocês aí a respeito dessa situação. E assim, que ideia assim, né? Top, né, velho? Uma coisa assim, sabe? E assim, ousada também, né? Porque você tá trazendo uns nomes assim que eu e o Gustavo tava vendo e falou assim, mano, tá mesmo levando esses nomes? Será que é online ou presencial? E todo mundo vai estar lá no presencial. Desculpa, de repente a gente vai ter que até cortar essa parte, assim, mas é de fazer inveja assim, 1000 vezes no Conac, velho. Eu tive recentemente, desculpa. Desculpa, Conac, viu? Mas é para vocês também, sabe, se espelharem aqui em pessoas que sabe, porque assim, é muita gente boa, é muita gente que traz para agregar. Na verdade, se não cortar, gente, eu tava aqui buscando a parceria do Conac da ABAC, mas por enquanto eu tô sendo ignorada. Tá sendo ignorada, tá vendo? Mas geralmente acontece isso, viu, Maíra? Geralmente acontece mas isso. Mas eu não tô nem pedindo nada, eu só tô falando assim, dá desconto pra certificação, porque eu quero dar desconto pra quem tiver lá na certificação, eu quero vender pra vocês. E eu tô pedindo e tô sofrendo para falar e vai aqui por um QI e vai ali para outro QI, mas eu tenho fé que um dia eu vou conseguir falar com eles. Vai chegar. Eu sou solidário a você. Espero que você chegue de fato, porque mas eu acho porque que assim, a conexão a gente assim, não concorre. E assim, para quem já me acompanha um pouquinho, sabe que eu sou extremamente correta na hora de vender. Porque assim, a gente sabe que tem muita gente no mercado que dá treinamento que vendia muito errado. Sim. Prometi e agora tá dando treinamento, entendeu? Então, assim, não é o meu caso. Eu tenho um histórico, eu tenho pessoas que vocês podem pedir referência, eu tenho vendedores que já trabalharam comigo e estão em gerência, em supervisão hoje, que falam assim, a Má me ensinou a vender certo. Gente que eu escutava falando assim, é impossível vender certinho. Eu falava, eu vou te mostrar como é.
É argumentação, é cálculo, é algo que você vai usar a emoção, mas muito a razão. Você tem que somar os dois na sua venda. E aí, começava a trabalhar para mim, fazendo vídeo para mim, fazendo conteúdo para mim na rede social para vender consórcio. Aí começou a vendedor se conectar, falando assim, tem algum curso? Tem algum curso? Eu falei, tá na hora de eu criar algum curso. E como o evento Consórcio Experience é um sonho, é um planejamento saindo do papel, o curso também foi um sonho, um planejamento do papel, que eu tive que colocar muito dinheiro na frente para depois descobrir. É um MVP bem caro, que eu tô escolhendo. Vamos ver esse payback aí, né? Vamos ver como ele vai ficar. Eu já falei para ela que eu vou contribuir, inclusive. Faço questão de comprar o meu ingresso para estar lá. Né? Eu queria presentear ele, gente. Não, eu já conheço ele, mas ele falou, eu quero comprar. Não aceito. Eu vou comprar o meu ingresso e eu vou prestigiar o evento, até como uma maneira, né, de incentivo e de força para isso. E também porque vai me agregar, claro que vai me agregar, né? A gente vai falar um pouquinho das pessoas que vão estar lá, mas assim, realmente é uma empreitada extremamente ousada. Fala um pouquinho. São 2 dias, 21 e 22, estou correto? Errei. 21 e 22 de maio. 21 e 22 de maio agora Alphaville. Já. Aqui em Alphaville, tá, pessoal? Escolhi onde está a matriz do Embracon, inclusive. Escolhi um hotel super legal. Falaram, mas tem um lugar que é mais barato, que é mais assim. Eu falei, mas lá é um primeiro impacto, é para o vendedor ver que ele está nesse mundo, que ele pode entrar nesse mundo. Tudo depende das atitudes, das estratégias dele de venda. Ele pode frequentar um lugar mais caro. Porque as vendas dá condição para ele. E o conhecimento dá condição para ele vender mais. Então, é tudo um ciclo. Se você for lembrar, no início da pandemia, eu tive contato cortado e eu investi numa ferramenta do Zoom para 500 pessoas, para colocar 500 pessoas para testar, para ver se ia dar resultado. Entende? Então, toda oportunidade de crescimento vem de um investimento, seja de tempo ou de recurso. Perfeito. Né? Tempo ou de recurso. Ou dos dois juntos, né? Melhor ainda, né? É que às vezes a pessoa fala, não tenho dinheiro, então investe seu tempo, que dá um jeito, né? Perfeito. Então, por exemplo, não tenho dinheiro para ir no evento, investe seu tempo estudando na internet. Inclusive, para as pessoas terem dinheiro, eu estou fazendo aulões todas as terças-feiras, às 20 horas, onde eu dou conteúdo de graça para a pessoa. Divulga, como que é que ele tem acesso ao teu aulão? Ele tem que pedir o link lá no meu Instagram. Cadê o link do aulão? Preciso do link do aulão. Então você já sabe, você vai lá no Instagram da Maíra, a hashtag não, desculpa. Arroba a especialista em consórcio. Maíra, a especialista em consórcio. A especialista em consórcio, o estagiário. Você trabalha agora aí, você coloca aí pra Maíra, tá? O Instagram dela. Tá? Então você vai lá e você vai pedir o link no direct. Quero um aulão, quero participar do aulão. Quero vender mais. Instagram, ele tem no Facebook, ele consegue também? Você não tem o Instagram hoje. É porque vai ser no Zoom o treinamento, né? O treinamento é no Zoom. A gente já faz mais fechadinho para ter uma concentração, para não ter aquela dispersão lá você do tem que ir no Instagram. Instagram dela. Vai lá no Instagram dela e manda direct para participar do aulão. Beleza? E aí, o que é muito interessante? Porque tudo é investimento. Então, eu falei assim, poxa, tem muita gente falando, eu não tenho os R$497, que é o nosso ingresso mais barato. Então, vou fazer assim, eu vou te dar uma aula para você vender nesse tempo e ter dinheiro para ir. E olha que sensacional. Esse era o meu planejamento. Claro que não é todo mundo que executa. Aí, abri ali para perguntas no aulão passado. Vai fazer 3 semanas que eu estou fazendo esse aulão, né? Abri para fazer perguntas. Gente, agora vocês podem perguntar. Primeiro, eu quero te agradecer. Que eu, em 2 semanas, fazendo as suas aulas, eu já produzi R$600 mil. Eu não tinha dinheiro para ir, agora eu vou ter. Então, eu vou no seu evento. Olha só que legal. Aula de 1h30, 1 hora. A pessoa já produziu, porque é estratégia, é método. Então, eu estou levando esse método, não é porque, tive a ideia de fazer um evento. Não, porque eu enxerguei a grandiosidade. Tem pessoas que têm o seu potencial mental limitado. Será que eu posso? Será que eu não posso? Por medo. A gente toma muitas decisões. Eu tomo muitas decisões motivadas pelo medo. Sim. Só que a gente é a imagem e semelhança de alguém que é muito maior do que a gente e que deu poder ilimitado, só que a gente não usa. A gente está numa experiência mundana. Olha que louco isso. Eu estou numa experiência aqui, na Terra, onde é para eu aprender, crescer e evoluir. E, às vezes, eu não faço as coisas com medo de tomar prejuízo. E daí você tomar prejuízo? Dinheiro não é energia? Você não acumula de novo? Não é tempo, não é? E daí? Pode dar tudo errado nesse evento? Pode, mas se eu não fizer, eu não vou saber. O que eu posso fazer para não dar errado? Maximizar as estratégias, eu estava te contando. Eu tenho uma equipe de marketing, outra que revisa o que a equipe de marketing está fazendo, eu tenho um vendedor, aí eu vou lá e olho a estratégia do vendedor, aí eu contrato mentoria para ver o que a gente pode melhorar. Por quê? Eu também não sou besta. Eu vou só na fé.
Eu falo que é oração. Orar mais ação. Entendeu? Não é só agir e não é só orar. Tem gente que reza, que ora, não importa a religião. Sim. Mas você tem que agir também. Você tem que fazer o negócio por onde. Então, você tá com medo? Vai com medo e ajusta a estratégia. Perfeito. Foi daí que saiu o evento. Pô, que legal, que legal. E tem um potencial enorme de fazer com que as pessoas saiam depois dele, até pelas pessoas que ali estão, e que vão palestrar e que vão compor o evento, né? De fazer com que, cara, você abra a cabeça de uma maneira assim que talvez você ainda não tenha, e até usando o potencial mental que você usou aqui, né, como exemplo, né, de realmente ampliar. Você falou de medo. Eu gosto muito de uma frase do Cortella que ele fala, né, o medo ele é bom, porque às vezes você não tem medo, você vai fazendo umas cagadas, entendeu? Você tem que ter o medo, o que você não pode ter é o pavor, porque o pavor é aquilo que te deixa... Não consigo, tá? Pavor de barata, né? Existe lá as pessoas, impossibilita uma ação, exatamente. O medo, muitas vezes, ele... Cara, tô com medo, mas vamos trabalhar isso e vamos transformar isso em motivação tal, coisa que o pavor não consegue, né? Então, assim, é a ressignificação, né? Ter medo é bom, significa dizer que, né, você pode melhorar o que você tá fazendo. Exatamente, né? E a partir disso... Lapidação, que é o que você também estava falando. Óbvio que você teve medo de fazer um evento dessa proporção, né? Mas o quanto que você não trabalhou isso na sua cabeça para que esse medo virasse uma motivação, ou virasse mais energia ainda para fazer acontecer, né? Perfeito. E falando em fazer acontecer, quem vai participar dos eventos, assim, qual é a sua expectativa? Caraca. Quem vai participar? Quais os assuntos que time serão que você abordados? formou Eu tô louco para ouvir de você. Gente, eu tô levando cantor, que não tá lá no banner, tô levando cantor pra mostrar que, assim, tudo começa pela energia da pessoa. Então, tem todo um desenho para o evento. Legal. Então, a gente começa com música e com conteúdo onde você vai resolver questões psicológicas, porque tudo começa no emocional, para depois a gente poder entrar no conteúdo. Um vendedor com técnica e desmotivado não vende. Mas um vendedor motivado, sem técnica, lá com a energia dele, ele acaba vendendo. Porque alguém acaba gostando do cara e compra. Sim. Entende? Exato. Então, a gente quer trabalhar os dois. Porque o com técnica e motivado, ele é imbatível. Perfeitamente. Tá? Então, a ideia é trabalhar isso. E os nomes? Piero Tavolazzi vai trabalhar a espiritualidade das pessoas e como tornar o resultado exponencial. A gente está levando o Reinaldo Zanon. Ele tem uma rede de franquias. A gente está levando o Thiago Concer, que vai falar sobre vendas, gente. Vai dar uma aula sobre vendas. Dentre tantos outros nomes que a gente está levando, Tati Deandra, que vai dar uma aula lá sobre produtividade. Ela é mega conhecida, dá entrevista toda hora sobre produtividade. É feríssima, né? Então, vai ter vão ter pessoas super especiais lá para compartilhar bastante conteúdo. Super time, né? O que mais me chama a atenção imagine assim, ela como uma agente do consórcio, né, que levanta a bandeira, que, né, divulga isso. Imagina a audiência dessa galera toda tendo acesso a falar de consórcio, Sim. a entender, a começar a navegar sobre esse universo aí, que às vezes pode ser até uma oportunidade de profissional para essas pessoas, né? Perfeito. Não só de cliente, né? Mas... Gente, ontem aconteceu um negócio. Anteontem, que foi terça, né, o aulão. Um cara entrou na live assim, ó, lá no Zoom. Aí ele falou, quero fazer uma pergunta. Maíra, eu sou Uber. Aí eu já dei um choque, assim. Eu estou buscando uma nova profissão. E aí eu fui impactada pelos seus anúncios, achei super interessante trabalhar, realizando o sonho das pessoas, trabalhar para fornecer crédito para as pessoas. Então, eu parei aqui, eu estava fazendo uma corrida, parei para assistir seu aulão, eu quero saber como que eu faço para trabalhar com consórcio. Olha então, assim, só, eu falei, cara, caraca. É muito legal isso. Então, assim, são novos mercados, pessoas que não conheciam, pessoas quebrando crenças. Eu fui palestrar num evento em Fortaleza, o cara falou assim, olha, antes eu não dava abertura para ouvir sobre consórcio, só que você passa muita confiança do jeito que você fala. Sua energia, o jeito que você fala. Então, a gente quer parar para ouvir, mesmo que não goste do produto. Perfeito. E aí, você começa a quebrar algumas crenças sobre o produto. Então, eu fico pensando, tem tanto mercado aí fora que não sabe, ou que pensa coisa errada a respeito de consórcio, ou que pior, fala coisa errada na rede social sobre consórcio. Então, é mais assim, o mercado precisa de mim? Ai, se acha, né? Mas, poxa, eu tô fazendo um trabalho significativo, Sim. eu tô plantando todos os dias e tô procurando fazer o meu barulho. Pode ser que tenha gente que faça muito mais barulho no segmento ou em outros segmentos. Sim. Mas eu tô fazendo meu barulho para as pessoas que me cercam, para saber mais a respeito, para realmente movimentar o mercado. Exatamente. É meu objetivo. E é muito maior do que só um produto, né? Ou só uma bolha que a gente, né, Sim. navega nela por estar nesse dia a dia. Falo isso porque é uma questão cultural também.
Eu, quando comecei a falar de consórcio, conhecer o Gabriel, vir para cá, eu lembrei de uma história do meu pai lá, 20 anos atrás, em que não tinha uma regulamentação tão certa, né? Depois de ler o livro da história do Ibracon, né? Acompanhar essa... Aí eu comecei a fazer essas conexões. Existe uma questão cultural importante Sim. aí, né? Que eu vejo que você quebra muito e que o próprio mercado também está, né, se mostrando eficiente nesse sentido, né? Então... Não, pioneira nisso, com certeza absoluta. E assim, eu nado, né? Eu gosto de nadar. Desde de criancinha que eu nado. Eu gosto muito de fazer analogia com piscina, quando a gente fala desse tipo de situação, né? Geralmente, o que eu vejo os vendedores fazerem é quererem se espremer todo mundo na mesma piscina para tentar nadar. O que vai acontecer? Você vai tomar cotovelada de tudo que é lado, né? Pesada de um, cotovelada de outro, e isso vai acontecer. O que você tem que fazer? Cara, que piscina me permite, né, não tomar essas cotoveladas e fazer, de repente, nadar tempos de melhores braçada. e nadar de braçada? Cara, você tem que trabalhar situações diferentes do que todo mundo está esgotando. Você vai fazer um anúnciozinho no jornal, igual todo mundo está fazendo, você vai disputar esse cara com mais 5, 6, 7, 8, 9. E aí você vai vender preço, né? Você não consegue vender valor, porque não foi algo que você gerou e trouxe para ele. Você vai entender, esse cara ele já vai ter só, tem a taxa de tanto, que tá não sei o quê, que tá isso, que tá aquilo, e o outro já falou que vai me contemplar em 3 meses. E como é que você disputa com um cara desse, meu? Você tá para consertar? Dá, mas você vai tomar muito braçada. Você vai tomar muito cotovelada, você entendeu? Então, assim... o evento, o Consórcio Experience, é um ótimo exemplo. E assim, você falar sobre isso pode soar até um pouco nariz, não sei o quê, mas a gente pode falar, né, Gu? Cara, você faz barulho no segmento. Bom. Você faz barulho no segmento. Não é à toa que você saiu lá de 5 mil em 2 anos, você tem hoje quase 27 mil pessoas que te seguem, já fez outros eventos, já impacta pessoas da maneira como você impacta, e assim, faz um trabalho magnífico de ajuda também ao segmento. Eu pelo menos interpreto dessa maneira, que eu tô usando a minha opinião, né? E assim, a chance de você ir para um evento desse, você nadar em piscinas onde você vai tomar menos cotovelada e mesmo pesada na cara, é enorme. Porque você abre a cabeça para novas maneiras, você abre a cabeça para novos argumentos, você abre a cabeça para situações diferentes, né? E a oportunidade está aí, 21, 22 de maio. Né? E em cima dessa oportunidade, inclusive, aqui estamos lançando, né, uma campanha, um sorteio. Como que eu posso falar que é isso? Eu não sei. Uma oportunidade. Uma oportunidade é boa. Gostei, Gu. Uma oportunidade para você, né? Nós aqui vamos sortear, tá? Nós da corretora estamos comprando 5 ingressos do Consórcio Experience Camaíra e nós vamos sortear para todo mundo que for lá no nosso Instagram. O nosso Instagram é novinho, tá nascendo agora, viu, Maíra? Tá longe desses 25 mil aí, tá nascendo agora. Você vai lá no nosso Instagram, você vai só seguir a nossa página lá. Seguindo a nossa página lá e já seguindo a Maíra também, pra gente fazer um jabazinho pra ela, tá? Então, a gente vai sortear todo mundo que entrou como seguidor. Posso dar um reforço nesse sorteio? Me permite? Por favor! Já que você vai comprar mais 5, não? Fiquei muito feliz. Eu vou colocar mais 5. Opa! Opa! Fechado? Opa! Tem desculpa, hein? Como não? Você vê, um segredo das vendas eu gero valor primeiro, então você me convidou aqui para falar sobre um evento, vocês não tinham obrigação nenhuma. Ainda quiseram comprar ingresso, né? Eu vim aqui sem expectativa, eu vim pelo bate-papo mesmo. E eu falei assim, poxa, você entenda que em vendas, na vida pessoal, no relacionamento, no network, é isso. É uma troca de valores o tempo todo. Ele me gerou valor, agora eu já quero gerar valor para vocês também, entendeu? Toda a reciprocidade, né? Isso é muito legal. Então, isso significa dizer, dentro da reciprocidade, a gente agradece, inclusive, por isso, Maíra, são 10 ingressos, pessoal. Então, são 10 ingressos para o Consórcio Experience que a gente vai sortear. A gente vai botar aqui uma data para você, tá? Eu ainda não sei. Estou aqui, eu fui impactado pelo conteúdo aqui da Maíra. A gente vai comprar esses ingressos. Ela vai dar. Então, são 10 ingressos, tá? A gente vai colocar aqui a data quando você precisa, até porque o evento tem data para acontecer e vai ser em breve, né? Então, se você for lá e tão simplesmente seguir, né, a nossa página e seguir a página da Maíra, ou o seu perfil pessoal, né, Maíra, porque não chega a ser é tudo só um. É tudo só um, né? Tá aí, vai aparecer toda a orientação para você agora, tá? A gente vai fazer o sorteio e são 10 ingressos que a gente vai dar aí na faixa, no Vascão para vocês, certo? Para vocês poderem não tem desculpa, apreciar, né? o evento não e tem que desculpa. pode, quem sabe, não gerar a faísca que você está precisando, né?
fazer com que o teu mindset vá para algo mais produtivo do que está agora. Não sei qual que é o desafio que você está enfrentando agora, mas provavelmente em algum desses desafios ele vai se encaixar com os conteúdos e com as coisas que serão faladas e por quem, né, vão ser faladas lá no evento da Maíra. Tudo bem então, pessoal? Então é só seguir a gente, seguir a Maíra, a gente vai fazer o sorteio e todo mundo, né, que seguiu, né, vai estar concorrendo então a esses 10 ingressos. É isso? Perfeito, Belezinha? Perfeito. Então tá bom. Gu, você Espero quer vocês lá, né? Espero vocês lá. Lógico. Você vai ser papai nesse meio tempo. Não sei se você vai conseguir, né? Minha filha autoriza. Leva ela. Vai junto, vambora. Provavelmente dia 16, né? Isso aí. Então tem que ver se vai conseguir. Mas eu com certeza vou estar. Com certeza Mas vou assim, participar. nem todo mundo vai ter a sorte, né, de ganhar os 10 ingressos. Então, Maíra, explica pro pessoal, quem quiser comprar, onde vai, como é que funciona. Perfeito. Eu vou deixar um site com vocês. Você acha que um cupom de desconto incentiva a galera? Maíra. Arrancamos mais um negocinho aqui. O estagiário tá quase, dando tudo de meio metro ali atrás da cama. Ele tá assim, ó, gente, pra vocês que não vêm. Calma que a gente vai puxar mais aqui. Vai puxar um coro aí de aplauso e tudo mais e tal. Qual que é o desconto que você vai dar pra nós? Lembra que ele gerou o valor primeiro, né? Então, assim, por você ter gerado o valor primeiro, por vocês terem feito o convite em forma de gratidão, não... eu falo que quando a pessoa gera valor, ela não espera reciprocidade, mas como consequência ela ganha reciprocidade. Normalmente eu dou um desconto de 10%, quem acompanha as aulas e tal. E até por isso aqui, vocês vão ajudar a divulgar meu trabalho, eu vou dar 12% para vocês. Muito bom. É um pouquinho a mais, mas já é um diferencial. Não, a gente né? aceita de coração e agradece, inclusive. Né? São 12% de desconto. Olha, quem está acompanhando ela no aulão tem 10%. Você pode acompanhar, a gente já divulgou o aulão, mas você vem pelo desconto nosso aqui, 12%. Né? Acessa o sitezinho e o código que a gente vai colocar aí. O estagiário tá lembrando lá, né? Por isso que a gente olha para a câmera e olha para cima assim. O estagiário fica lembrando a gente das coisas, até para depois ficar bem organizadinho, explicadinho para vocês, tá bom? Não perde, hein? Não perde não, porque vai ser um negócio bom. Eu vou estar lá, vamos nos encontrar lá e com certeza vai ser muito legal. O que a gente vai chamar o cupom? Embracon 12? Pode ser Embracon 12? Lógico. Acho que tá simples e objetivo Perfeito. e fácil para as pessoas. Perfeito. Embracon Só 12. preciso avisar minha sócia, né? Explicar para ela o porquê do cupom. Já explica a tua sócia então. Mostra o material aqui, mostra que foi bem divulgado. Tenho certeza que ela vai entender essa reciprocidade, né, que você colocou aqui. E até quero compartilhar uma coisa para quem está assistindo, de repente fala, ela ganha dinheiro com treinamentos, ela ganha dinheiro com venda de curso e tal. O dinheiro que está financiando este evento é consórcio. Você falar. É dinheiro de venda de consórcio. Então, hoje, a minha equipe vender consórcio, que possibilita eu ter esse recurso para fazer esse investimento, que não é muito barato, não. Mas vai dar muito resultado. Porque ela começou falando aqui da parte, quando ela resolveu empreender, que foi para vender. E ela continua vendendo, pessoal. Sim. É uma coisa realmente muito importante de dizer. Ela ainda está no mercado, ela ainda está fazendo. O que eu acho, inclusive, que traz mais credibilidade. Porque eu valido o que eu faço dentro da minha equipe, depois eu compartilho. E isso eu faço há muitos anos. Porque eu não acredito que conteúdo é escasso, público é escasso. Eu vou fazer um evento que vai competir. Não. É tudo ilimitado. Depende da estratégia que você monta. Se o meu negócio vai fazer o vendedor ou o profissional ganhar mais dinheiro, eu não concorro com outro. Porque, poxa, se eu for naquele evento eu ganho um pouquinho mais de dinheiro, se eu for em outro eu aprendo outras formas de fazer mais dinheiro. Entende? Então, assim, isso que é muito legal. Então, eu valido dentro do meu time e o que eu faço dentro de casa eu compartilho no mercado. Perfeito. Então, tudo que eu vou explicar lá é o que eu já faço para vender. E hoje minha venda é 100% online. Tá? Então, serve para o presencial. Que era o que você queria fazer, inclusive, né? Desde o início. Serve para o presencial? Claro que serve, porque lembra que eu não comecei no online. Eu vendi muito no presencial e não foi pouco. Eu tenho 17 troféus lá em casa, dentro de uma caixinha, em 7 anos, dentro de uma administradora. Então, eu guardei lá, porque era muita coisa para ficar limpando, mas eu guardo com o maior carinho e quero levar pro resto da vida isso aí. Muito legal. Muito bom. Pessoal, Maíra Nogueira, especialista em consórcios, muito bom. Obrigada. Realmente aqui com vocês. Foi muito legal. Muito obrigado pela sua disponibilidade,
por várias das dicas e dos insights e das histórias que você trouxe aqui pra gente, pôde compartilhar. Foi muito, muito, muito bom. Pelo menos eu aprendi bastante. Eu tô aqui eu também. aprendi também, Né? obrigada. Foi até em alguns momentos, inclusive, emocionante, principalmente as histórias de impacto enquanto liderança e o quanto isso é importante, né, no dia a dia. Sim. Espero que você, supervisor, gerente, parceiro, que esteja vendo isso. Aula de digital também, né? De Tivemos digital, aqui, realmente, entendeu? Então, acho que a gente conseguiu abordar acho que um pouquinho de Sim, tudo. um pouquinho de cada coisa. E é isso. Obrigado. Volta sempre aí. Fechado. Sempre Estamos convidadíssimo. Obrigada e vejo vocês no evento, né? Isso aí. Sim, com certeza. É isso aí. Boas vendas, vendas boas e vendas com seguro. Sempre, pessoal. Um abraço. Obrigado por hoje. Até a próxima.